Ao lado do candidato ao Senado, Rogério Salles, do PSDB, dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os postulantes, a única vaga disponível a esse cargo nestas eleições. Durante aproximadamente 15 minutos, o candidato vai responder perguntas feitas por mim e por você, internauta. Por isso eu convido você a participar desse bate-papo, enviando a sua pergunta por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos conversando com o nosso convidado. Bom dia, candidato. Obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Esse site que é um dos mais acessados, mais lidos e que contribui aí para a formação de opinião na população de todo o estado de Mato Grosso. Candidato, já vamos começar falando das trocas de farpas no horário eleitoral gratuito entre o senhor e o seu principal adversário, Wellington Fagundes. A última acusação feita pelo republicano foi que o senhor estaria recebendo uma aposentadoria pelo fato de ter sido governador do estado. Ele não questiona a legalidade, mas sim a moralidade disso pelo curto tempo de período que o senhor esteve neste cargo. Como que o senhor atribui esse tipo de acusação? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu recebo uma pensão por ter exercido o cargo de governador. É um direito que é conferido dentro da lei e eu exerço esse direito. Não fui eu que criei esse direito e ele existe eu não sei há quantos anos. Estranho, eu nunca fui parlamentar. Se parlamentar não concorda com algum direito que está estabelecido na Constituição, ele devia de questionar. Devia de questionar legalmente e não ficar só de maneira oportunística em época de campanha levantando esse tipo de questão. Essa questão está superada para o senhor ou pretende rebater apresentando documentos, falando quanto o senhor tem recebido de pensão? Eu não pretendo rebater. Eu nunca escondi de ninguém que eu exerci esse direito, como tantas outras pessoas já exerceram. Se esse direito daqui a algum tempo não existir mais, eu não me preocupo com isso, mas, como eu falei, eu entendo que nunca escondi, e é um direito que a população tem de conhecer a vida de cada candidato. Outra acusação feita pelo seu principal adversário diz respeito à venda das ações da SEMAT, que seria ações no valor de R$8.800.000, que teria sido vendida a preço muito barato. Ele chegou de falar aqui no estúdio que vendeu a R$1. O que o senhor tem a dizer em relação a essa situação? Eu tenho a dizer que ele falta com a verdade. Isso assim, eu já expliquei para a população. Foi uma fraude ocorrida dentro da Secretaria de Fazenda, quando eu era governador. Fui induzido a erro, autorizando a transferência das ações. Quando eu fiquei sabendo, eu fui imediatamente na delegacia de polícia e pedi para ser aberto o inquérito policial para apurar o que efetivamente tinha ocorrido. O inquérito policial foi aberto a meu pedido e quando chegou a ser preso o estelionatário que cometeu a fraude e quando, na conclusão do inquérito, inclusive se você quiser eu tenho cópia aqui está em 15 de junho, a meu pedido foi aberto o inquérito. Quando foi na conclusão do inquérito, depois da prisão do indivíduo, ficou constatado que eu não tive vantagem nenhuma. Inclusive foram recomendadas ações ao governo do estado, na época, providências que deviam ser tomadas, instauração de inquérito, para apurar quem dentro da Secretaria de Fazenda tinha participado do evento. E também no sentido de diminuir o prejuízo do Estado. São questões que qualquer um que ocupa um cargo público corre risco. O que diferencia uns dos outros é que tem uns que tentam acobertar. Eu não. Eu fui na polícia e pedi para abrir inquérito para apurar e ser colocada a verdade. O meu adversário põe meia verdade. E por isso eu usei o meu horário eleitoral, em vez de que devia ser usado para apresentar propostas, para colocar a verdade para a população de Mato Grosso, que tem o direito de saber. Não pode causar estranheza ao eleitor do senhor o fato do senhor ter se equivocado ao assinar esse documento e, de repente, no cargo de senador ocorrerem outros equívocos? Todo o processo
aconteceu dentro da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda é responsável pelo recebimento. A Secretaria de Fazenda é responsável por toda a tramitação do processo. Só vem para o governador e vem por pessoas do alto escalão da Secretaria de Fazenda para ser colhida a assinatura, nesse caso, que autorizava a transferência. E quando vem, já chega assinado pelo secretário, que já verificou toda a documentação. Então eu não tinha como saber de que isso poderia ter havido qualquer fraude lá dentro da Secretaria de Fazenda. Antônio Sobreira pergunta por meio do blog se o senhor não está insistindo muito na questão da divisão do Estado. O senhor não acha que está fora do tom quando recorre a esse assunto em relação ao seu principal adversário, Wellington Fagundes? Eu entendo que não, e nós fizemos isso até no sentido de discutir. O meu adversário, por 2 ocasiões, apresentou projetos nesse sentido. E a gente tem informações de que um desses projetos está tramitando e está indo para o Senado. Como senador, como ele vai se posicionar? Eu sempre tive uma posição única. Em 2000, 2001, se não me engano, que havia uma discussão em cima da divisão e um autor de um projeto de divisão do Estado foi a Sinop. Eu fui a Sinop participar de um seminário onde eu defendi minha posição contrária, que entendo que não é a melhor situação para o Estado de Mato Grosso. E a minha posição se mantém a mesma. O meu adversário, por 2 ocasiões, apresentou projetos, um deles está em tramitação. Eu entendo que é parte do jogo político saber, esse projeto vai ser votado lá no Senado. Que posição ele tomaria? Eu tenho uma posição clara, sou contra a divisão. O que eu entendo é que eu não posso, em determinado momento, ser a favor, daqui a pouco muda um pouco os ares, eu sou contra, daqui a pouco eu sou a favor de novo, muda de novo. Para mim isso é oportunismo. Gilmar de Oliveira Correia pergunta por meio do chat em relação à pensão. É verdade que o senhor recebeu por 8 meses o valor de R$15 mil? O senhor abriria a mão em nome da moral e da ética? Gilmar pergunta. Eu entendo que recebo uma pensão por ter sido governador, é um direito que está estabelecido em lei e eu exerço esse direito. Entendo também que é direito de toda a população saber disso. Se fosse algum privilégio que eu tivesse criado ou que eu tivesse cometido qualquer fraude para conseguir isso, eu acho que não seria moral. Vamos dizer, se eu tivesse, vamos dizer, o plano de saúde por eu ser parlamentar me cobrisse algum tipo de cirurgia, e daí eu faço uma outra cirurgia e pego uma declaração falsa para acobertar uma que não foi, não está prevista na legislação, eu entendo que aí não seria correto. Mas o direito existe, diversos ex-governadores tiveram, e eu exerci, não tenho menor... não coloco, nunca escondi isso de ninguém. Só respondendo diretamente a pergunta de Gilmar, o senhor não abriria a mão hoje, porque é um direito do senhor, é isso? Exato. Se a lei determinar que não tenha mais esse direito, não tem problema. Deixa de receber. João pergunta, como governador o senhor não fez nenhuma obra significativa para Mato Grosso? E como senador, o que pretende fazer? João pergunta. Eu fui governador de Mato Grosso durante 8 meses e pouco, quase 9 meses, em período eleitoral. Primeira coisa que eu fiz foi distribuir recursos do FETAB, que na época eram bastante reduzidos, fiz convênio com praticamente todos os municípios. Eu não gastei milhões divulgando, criando factóides, mas só em Barra do Garças, por exemplo, eu fiz convênio com a prefeitura para reativar as águas quentes de Barra do Garças. E deu uma reativada, melhorou a questão do turismo naquela cidade. Lá em Barra do Garças ainda, eu fui lá para inaugurar, fui lá e começou no governo Dante Oliveira, fui lá para reativar o hospital municipal. E é um hospital que está funcionando até hoje. Fui
Porto Esperidião, eu lancei o GEFRON. É a unidade do GEFRON que está funcionando até hoje, protegendo segurança na fronteira. Como senador da República, eu não vou ficar fazendo... O senador não constrói obras. O senador propõe leis, muda as leis. E eu pretendo fazer leis no sentido de melhorar a questão, principalmente, uma revisão do Pacto Federativo. Eu não concordo que prefeitos municipais, eles fiquem de pires na mão em Brasília, implorando por uma emendinha. Esse dinheiro, o dinheiro público, tem que estar onde as pessoas estão, tem que estar lá no município. Eu pretendo batalhar por uma revisão do Pacto Federativo para que mais recursos estejam no município. Não tem sentido um prefeito ter que sair da sua cidade pequena, lá, com pouco recurso que tem, e ir a Brasília para conseguir recursos para fazer um postinho de saúde, para comprar uma ambulância. E daí, hoje, o que acontece é uma distorção. As emendas parlamentares acabam servindo para que o parlamentar crie um atrelamento político, e que isso quando é um parlamentar que só faça essa questão política. Já tem algumas pessoas fazendo da emenda parlamentar, a distribuição das emendas parlamentares dentro de critérios. Mas eu entendo que o ideal é que as emendas, o recurso esteja lá no município. Enquanto tiver essa ferramenta de emendas parlamentares, comigo elas não vão ser usadas. Primeiro, para aliciar apoio. E segundo, para favorecer empreiteiras. Para prestigiar nosso internauta, Ângelo Oliveira pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse rapidinho, comentasse suas propostas para a reforma política. Olha, Ângelo, eu entendo que com esses custos elevados de campanha, nós vamos cada vez estar inviabilizando mais, dificultando mais a renovação no Congresso Nacional, nas câmaras municipais. É um absurdo que tem alguns candidatos que gastam para conseguir uma reeleição. A reeleição, então, acaba sendo muito mais cara ainda. Então aí o parlamentar, desde o primeiro dia, tem conta para pagar da campanha anterior e tem a campanha que vai vir pela frente. Nós precisamos fazer uma reforma política que diminua o custo de campanha. Para isso eu defendo, e é uma bandeira do meu partido, o voto distrital. Eu defendo o voto distrital misto. Reduziria bastante o custo de campanha. Eu defendo que o financiamento público e exclusivo de campanha. Se tem um recurso é só aquele recurso, tem igualdade de condição. Hoje tem candidatos que gastam 8 milhões para se eleger deputado estadual, que é o comentário que se tem, enquanto que outros deputados não têm 200 mil. É uma luta desigual. Nós precisamos equilibrar isso. Aí ficam se criando cotas. Você sabe, adianta fazer reserva de 30% de mulheres para participar, mas quantas mulheres conseguem se eleger? E de fato há um investimento, né, nessas candidaturas? Exato, eu acho é uma condição desigual de disputa. Candidato, faço outra pergunta do internauta para a gente dar andamento à nossa entrevista. A Mauri Júnior quer saber a opinião do senhor sobre a saúde do Estado. O governo federal vem ao longo do tempo diminuindo a sua participação no financiamento público da saúde. Já foi mais de 50 e poucos %, e hoje ele vem reduzindo essa participação. Nós precisamos garantir que haja uma maior participação do governo federal no financiamento da saúde. Os municípios estão cada vez mais assumindo a responsabilidade total pela questão da saúde. O Estado, pura e simplesmente, não repassa aquilo que foi pactuado e o município não tem como reduzir o atendimento. Tem município gastando 30%, 32% daquilo que ele arrecada com saúde, quanto a obrigação constitucional do município é em torno de 15%, aliás, não é em torno, é 15%. Esse quadro tem que ser revertido. A lei de responsabilidade fiscal, essa obrigação constitucional, só existe, na realidade, para o município. Para a União e para o Estado, ela não existe. Mas falta vontade política, candidato? Porque... Falta exatamente vontade política. Nós temos que criar, no Senado da República, nós temos que criar mecanismos para que a União e os Estados cumpram a sua obrigação. Fique bem explicitado qual é a obrigação da União, bem explicitado qual é a obrigação do Estado.
Se o Estado fizer uma pactuação num programa e ele não cumprir, qual a penalidade que o governante vai ter? Rodrigo pergunta, por meio do chat, o que o senhor acha de sair no meio do mandato para concorrer a outro? E os compromissos assumidos na eleição de Rondonópolis, uma vez que o senhor é vice-prefeito lá? Quando você está num projeto político, eu já fui prefeito de Rondonópolis, cumpri o meu mandato até o final. Voltei agora, dei a minha contribuição como vice-prefeito, e a atuação que a gente pode ter como vice-prefeito é muito pequena. E o que eu estou sentindo, como vice-prefeito, que eu posso dar uma contribuição muito maior para Rondonópolis e para Mato Grosso, sendo senador da República, do que continuar como vice-prefeito. Que a grande parte dos problemas dos municípios não é lá no município, não é uma questão de gestão do município. Essa divisão injusta dos recursos com o governo federal. O governo federal engana os municípios, cria contribuições e daí, com isso, tira a arrecadação dos municípios e não repassa esse dinheiro para os municípios. Candidato, mas isso ele pode cria obrigações dos seus eleitores lá de Rondonópolis? Eu imagino que tem algum eleitor que não vai entender. Mas eles sabem, Rondonópolis me conhece muito bem, sabe como eu trato a questão pública, sabem o compromisso que eu tenho com Rondonópolis, com a região. Eu não fiz isso de maneira oportunística. Eu fiz isso porque tenho clareza que lá em Brasília, como senador da República, da maneira que eu atuo, eu posso dar uma contribuição muito maior para Rondonópolis e para o estado de Mato Grosso como um todo. Rita pergunta por meio do chat, assim como Fagundes e Lúdio, Wellington Fagundes e Lúdio Cabral, o senhor abriria o sigilo bancário e fiscal? Não tenho a menor preocupação com isso. Aliás, em 2006 eu fui candidato a senador e não tinha mandato nenhum. Fui candidato a senador e protocolei junto ao Ministério Público, à OAB, autorização para quebrar meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial. Não fiz isso de maneira oportunista, de maneira só para criar factoide para a imprensa. Fiz isso porque acredito e tenho a convicção, vou defender no Senado da República, que agente público, ele necessariamente abra mão do seu sigilo bancário, fiscal e patrimonial. Para essas eleições, o senhor vai autorizar a quebra? Olha, quem tem que me pautar é aquilo que eu acredito e não aquilo que os outros candidatos fazem. Eu vou apresentar um projeto, não tenho dificuldade nenhuma disso, mas eu vou apresentar projeto para que isso se torne lei. Enquanto eu sou um agente privado, eu tenho direito ao sigilo bancário, fiscal e patrimonial relativo, né? Porque hoje não existe sigilo absoluto. Mas, enquanto agente público, a hora que eu fiz a opção de entrar na vida pública, a minha vida tem que ser mais transparente. Mas o senhor não deve fazer isso, então, para essas eleições? Ainda não pensei. Eu estava viajando esses dias para o interior, não pensei. Mas eu entendo que quem tem que me pautar é a minha consciência, é a minha vontade e não aquilo que os adversários fazem. Para encerrar nosso bate-papo, caminhando para encerrar nosso bate-papo, no programa eleitoral do senhor, o senhor, entre aspas, provocou o seu principal candidato, resgatando aí as alianças políticas que ele possui, no PR, com as indicações da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Copa, falando um pouquinho das obras inacabadas e até o MT integrado. Como que o senhor atribui a gestão Silval à candidatura de Wellington Fagundes? Olha, eu entendo que o candidato está se vitimizando. Que eu falei alguma coisa que não é verdade? Ele tem vergonha dos apoios que tem? Eu não tenho. A participação dele no governo não é essa que eu citei? Tem alguma coisa de errado nessa participação? Eu não entendi, foi a reação dele, né? Porque eu citei os apoios que tem, e ele, para mim, mostram um certo, sei lá, eu acho que a resposta aí foi desproporcional àquilo que eu citei. Eu acho que o programa eleitoral serve para isso. Se ele quiser divulgar todos os apoios que eu tenho, gastar 2 ou 3 programas falando dos apoios, que eu tenho apoio do Pedro Táxi, que eu tenho apoio do Aécio Neves, que eu tenho apoio do Mauro Mendes, fica à vontade, de maneira nenhuma eu me envergonharei dos apoios que recebo. E
isso, tenho clareza, tenho certeza que é obrigação do candidato não esconder isso. No entanto, aqui no estúdio, o candidato Wellington Fagundes relembrou os apoios que o próprio PMDB já concedeu ao senhor e a candidaturas ligadas ao senhor. A exemplo do fato do Bezerra ter sido governador, o senhor vice, e a esposa do senhor ter sido candidata a vice na gestão do Zé do Pátio, lá em Rondonópolis. Como que o senhor avalia essa caminhada diferente nesse momento do passado? Política é assim. Olha, eu já apoiei, inclusive, ele, em 2000, foi candidato a prefeito em Rondonópolis e eu era vice-governador. Ele foi candidato, inclusive, pelo meu partido. Mas hoje eu não estaria junto com ele. E não me envergonho. Eu comecei na política. Aliás, eu nunca fui vice-governador de Bezerra. Eu fui vice-governador e com muito orgulho, com muita honra, de Dante Oliveira. Eu participei em 92 da eleição, junto com Bezerra, à prefeitura de Rondonópolis. E não tenho nenhuma vergonha de ter feito isso. Pelo contrário, tenho orgulho de ter participado. Ajudei a eleger Bezerra em 1982, logo que tinha chegado a Mato Grosso. Nunca escondi isso de ninguém e não vejo demérito nenhum. Bezerra tem um papel histórico na política de Mato Grosso. Teve a sua contribuição ao desenvolvimento do Estado. Mas é outro momento, é outra ocasião. Por isso que eu não entendo a reação do candidato quando eu coloquei. Se ele tem algum motivo para ter vergonha disso, sinto muito, eu não tenho. Essa briga, candidato, seria uma briga que a gente chama paroquial, porque lá em Rondonópolis, terceiro maior colégio eleitoral do estado, há uma briga de grupos políticos muito intensa, a política ali é muito latente. O fato do senhor ter subido nas últimas pesquisas, estar próximo a ele, pode ter causado algum tipo de ressalva nessa campanha? É claro, quando você está numa disputa que você está muito tranquilo e alguém cresce um pouco, causa um certo desconforto, eu acho que é natural. Mas o apego ao poder não pode ser amanhã que essas coisas desequilibrem ninguém. A população de Rondonópolis me conhece bem, muitas pessoas no estado de Mato Grosso me conhecem pelo fato de ter sido vice-governador, governador, fui candidato outras vezes, estive na disputa, sabe a minha tranquilidade. Aquilo que eu faço, eu assumo. Mas de maneira nenhuma, e até por uma questão de coerência, eu acho que a população tem que saber os apoios que eu tenho, tem que saber da minha vida, porque é muita responsabilidade. No dia 5 de outubro, nós vamos estar escolhendo quem vai estar definindo o nosso futuro. E eu quero ser senador da República e quero ajudar Pedro Taques a fazer uma revolução no estado de Mato Grosso, e quero ajudar o Brasil a mudar, e mudar de maneira decente, de maneira correta. Quero resgatar a dignidade da gente fazer política, que infelizmente nos últimos anos acabou todos os políticos sendo jogados no valo comum, que eu acho que não é. Nós temos que melhorar. Falando justamente da tranquilidade do senhor, a gente sabe que o senhor tem um perfil mais tranquilo, mais calmo. Não pode causar uma estranheza ao eleitor esse espírito mais combativo, mais embativo nos programas eleitorais? As pessoas que me conhecem sabem disso. Meu histórico mostra. Eu sempre fui muito tranquilo, mas nunca tive duas posições. Nunca fiquei mascarando a minha posição. Quando estive apoiando alguém, apoiei de fato. Quando eu não concordei com as ideias, e aconteceu isso com o candidato, ele, numa determinada eleição, procurou para apoiar, eu disse, não apoio. E na época, Dante, o pessoal pediu que era conveniência política, talvez, para o Estado, disse, olha, eu não apoio e pronto. Né? Quando estive no governo do Estado, que tive que tomar medidas firmes, em momento nenhum abri mão, titubeei de tomar as medidas firmes. Eu penso que você ter posição firme não significa ser agressivo. Nunca fiquei levantando mentiras sobre o meu adversário, agredindo o adversário. Agora, como eu citei os apoios que ele tem,
ele reagiu de maneira desproporcional, eu tenho obrigação também de dar as explicações que a população tem o direito de saber. Para encerrar nosso bate-papo, a presença de Janete Riva como candidata ao governo do Estado, há algum impacto na campanha, nas candidaturas ao Senado? Olha, eu penso que tem, eventualmente, algum impacto, e pequeno, na candidatura a governador. Nas candidaturas ao Senado, eu entendo que não tem nenhum impacto. O meu companheiro de chapa, Pedro Taques, nós vamos continuamos fazendo a campanha durante esse fim de semana. A ideia é continuar fazendo uma campanha juntos, até por uma questão de redução de custos, e mostrando para a população que nós vamos estar juntos para melhorar o estado de Mato Grosso. Eu quero ser senador da República e, para isso, eu preciso do apoio de toda a população. Rogério Salles, 456. Tá certo, candidato, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no RDTV. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para esclarecer qualquer coisa. Reiterando, eu, de maneira nenhuma, mudei meu caráter, meu perfil, minha maneira de encarar as coisas. Com muita tranquilidade, sem agredir ninguém, mas fortalecendo aquilo que é o direito do eleitor de saber aquilo que é verdade, sem esconder apoio, sem meias verdades. Eu acho que a verdade é que tem que prevalecer.